Você já leu algum livro que você, enquanto lia, ficava pensando: como é que alguém achou que era uma boa ideia publicar isso desse jeito? Olá, seres humanos que habitam YouTube Land. Vocês podem me chamar de Lucky e eu estou aqui para comemorar o nosso grande 7 de setembro, o dia da nossa querida independência, com o meu primeiro book review aqui no YouTube. Então hoje vamos falar sobre Dom Pedro I Vampiro, escrito por Dona Nazareth Fonseca. Isso mesmo, é um livro onde Dom Pedro I é de fato um vampiro. Quando eu vi essa capa e esse título, eu podia jurar que isso ia ser uma comédia super zoeira. E eu estava terrivelmente enganada. Eu meio que quero meu dinheiro de volta, por favor. Se você quer ter uma ideia do que tem, do conteúdo desse livro, eu vou te falar. Imagina Crepúsculo com um pequeno toquezinho de 50 tons de cinza, só que os personagens, além de vampiros, tem sucubos e íncubos. E a história acontece no Brasil e o vampiro principal, o personagem principal, que seria o vampiro principal do Crepúsculo, né, que o Edward Cullen da história, é Dom Pedro I. Sei que eu não deveria julgar um jeito de alguém escrever, até porque eu não sou formada em letras, a minha formação é em design de moda. Então, eu entendo se você quiser descreditar a minha opinião nesse caso, mas eu, como alguém que gastou dinheiro e leu esse livro, da primeira frase até a última, eu me sinto no direito de gostar ou desgostar desse conteúdo. Dona Nazareth não escreve mal. Eu não, em momento algum eu vou falar ela escreve mal, assim, ela escreve estranho, etc. Não, ela descreve bem a situação. Acho que as melhores partes que ela escreveu foi da visão de Dona Leopoldina. Leopoldina foi muito bem escrita, eu realmente senti as dores que a Leopoldina sentiu ao longo da história, mas eu acho que Dona Nazareth não conseguiu vender Dom Pedro I como um bom personagem principal ou tipo algum bom interesse romântico. Eu acho que a culpa não é 100% de Dona Nazareth, porque Dom Pedro I era boy lixo. Desculpa, gente, Dom Pedro I era boy lixo e tem provas mesmo de cartas que Dona Leopoldina escrevia, de situações relatos sobre coisas que ele fazia em público, que ele era boy lixo, gente, muito lixo mesmo. Incluindo uma vez onde ele agrediu fisicamente Leopoldina em público na frente da própria amante. Coisas do tipo, gente. O cara traía ela com mais metade do Brasil e ainda se achava no direito de humilhar ela. Sabe aquelas paradas de reciclar garrafa PET e fazer coisas com a garrafa PET, tipo porta-lápis e coisas do tipo, mas no fundo você olha e fala, gente, que coisa horrorosa, mas o objetivo era bom, mas a execução não tinha como realmente ser boa. É basicamente esse o trabalho que Dona Nazareth fez. A intenção era boa, reciclar o boy lixo, que era Dom Pedro, mas não tem muito como. Não tem salvação. Você pode ver que Dona Nazareth realmente se esforçou bem para costurar bem a história de como Dom Pedro virou um vampiro enquanto ele estava aqui no Brasil colônia e tudo mais. Tentar costurar a ficção com o que aconteceu de verdade nessa época.
ela realmente fez um trabalho bom nisso, mas como Dom Pedro era meio que um boy não muito legal, tinha partes que você ficava pensando, tipo, Dona Nazareth, eu acho que a gente precisa ter uma pequena conversa sobre o que é consentimento e que isso é importante quando você está meio que trabalhando num personagem principal que supostamente você teria que torcer por ele. Tem uma parte onde ele conhece uma moça que, pelo que eu acho que ela é fictícia, com certeza ela é fictícia, que ela seria a Sucubus que seduz Dom Pedro. Rola umas tretas lá, eu não sei se eu posso dar muito spoiler, porque eu não sei se vocês querem ler esse livro. Então eu vou tentar dar o menos de spoiler possível. Ele conhece os Sucubus e ele não sabe que ela é uma Sucubus. E ele praticamente vai dar em cima dela. E ela fala, eu não acho uma boa a gente ter alguma coisa, porque todo mundo que tá virando sua amante tá sendo mandada pra Europa. Eu quero ficar no Brasil, então eu não quero essa encrenca pro meu lado. Então, o que nosso querido e amado Dom Pedro faz? De noite, ele invade o quarto dela e fala umas coisas ridículas. Eu não devia julgar, porque tem pessoas que gostam, mas eu acho brega. Ele vai e declara amor pra essa Sucubus, que ele não sabe que é Sucubus. Tipo, ele invade o quarto dela e... ok, isso é uma prova de que eu te amo. Vamos ficar juntos. E essa Sucubus vai falar, ok, então. E eles vão e ficam juntos. Eu acho que isso não deveria ter acontecido, porque consentimento não é só você dizer sim ou não na hora do sexo, é também você respeitar a vontade alheia, e Dom Pedro não faz isso. Talvez isso é feito propositalmente, porque Dona Nazareth faz uma diferenciação de Dom Pedro no período colonial com Dom Pedro hoje em dia. Dom Pedro do período colonial era bem lixo mesmo, e hoje em dia ele teria melhorado, apesar de que a melhora foi grande, mas ainda assim eu ainda acho ele meio estranho para os nossos padrões. Eu acho estranho o quanto ele tem algumas reações que não deveriam ser enaltecidas como são. Por isso que eu mencionei 50 Tons de Cinza e Crepúsculo, porque realmente parece muito o jeito que o Edward meio que agia com a Bella. Só que nesse caso, eu consigo apreciar que Eva, a nossa personagem principal, a nossa Bella Swan, que não é tão Bella Swan, ela consegue ter uma certa autonomia no quesito de força física, apesar de que no começo ela é muito dependente do Dom Pedro, mas isso é justificado porque ela, em teoria, não sabe que ela tem poderes, e do nada ela agora tem poder. Do nada ela tem que descobrir que ela é uma Sucubus, e do nada ela tem que aprender a usar todos os poderes dela. E Eva tem muita personalidade, apesar de que às vezes eu me pergunto se realmente é plausível uma pessoa ser passiva em certos momentos em que ela foi passiva. Mas ela tem personalidade sim, ela é até considerada até teimosa e um pouco irresponsável com o próprio bem-estar em prol da própria curiosidade que ela tem. Isso eu acho que é meio que uma forma de justificar porque a carreira dela era no jornalismo, o que é meio que um estereótipo de jornalista que eu não sei se realmente é verdade, mas é muito propagado em qualquer mídia, principalmente romances. Apesar disso, eu não gostei muito do romance. Eu senti que a história tava muito parecido com Crepúsculo, cara. Tava muito parecido uma fanfic que alguém escreveu só porque trocou Edward Cullen por
Dom Pedro e tentou preencher as lacunas com a história do Brasil e coisas do tipo. Eu aprecio que alguém tenha tentado escrever algum livro com alguma personalidade brasileira, com alguma personalidade da nossa história, contar um pouco da história do nosso país, mas o Dom Pedro como vampiro não funcionou pra mim como um romance. Pra mim deveria ter sido uma comédia. Esse livro assim parecia muito com alguma fanfic que alguém escreveria do Crepúsculo. E pra piorar o caso, tem uma parte onde os personagens estão discutindo sobre lobisomens em que Dom Pedro menciona Crepúsculo. Pra mim isso já denunciou que esse livro é uma fanfic mesmo. Eu sei que é uma acusação forte, mas não tem como me dizer que é o contrário, porque tá muito parecido. Esse livro, eu acho que ele daria mais certo em um site de fanfic do que como livro em si. Ele como livro, ele não traz muita coisa nova. Ele não traz uma história que você sente que é uma história muito nova. Lembra muito Crepúsculo. Realmente tem aquela vibe de ser uma fanfic mesmo. Por isso que eu não entendo como é que alguém pegou esse livro, pegou esse manuscrito, leu, viu essa referência que eles fizeram, essa menção a Crepúsculo que eles fizeram. Como é que alguém, qual editor que foi? Pegou isso, leu isso, tá ótimo. Vamos publicar, vai ser um best-seller isso aqui. Quem fez isso? Eu quero muito saber. Como é que isso aconteceu? Eu não sei como isso aconteceu. Eu preciso saber. Eu preciso conhecer essa fofoca agora. A ideia de Dom Pedro I como vampiro, pra mim, seria hilário. Seria uma ótima oportunidade para fazer uma comédia, fazer uma zoeira sobre a nossa história. Eu acho que tem tantas oportunidades ao longo da nossa história do Brasil, desde a independência até hoje, para fazer alguma zoeira muito legal. Ainda mais da visão de Dom Pedro. Ele fala, poxa, deixei de ser imperador para isso acontecer. Essa oportunidade é de ouro e foi jogada fora para fazer um romance aos moldes de Crepúsculo. Assim, eu não tenho muito problema em você querer fazer uma história com seres fantásticos, ainda mais vampiros, coisas do tipo, mas pelo menos faça diferente. Porque se Eva é uma jornalista, por que ela não conheceu Dom Pedro? Porque ela estava realmente investigando ele. Ele não estava, sendo um cidadão muito suspeito. Seria legal se ela estivesse realmente investigando ele. Seria legal se ela tivesse alguma suspeita sobre ele. Seria legal se ela estivesse indo atrás dele e ele fugindo dela. Aquele jogo meio de gato e rato, mas que eles acabam em algum momento se encontrando e conversando, alguma coisa do tipo. Mas não essa coisa de eu salvei você dessas pessoas estranhas que estavam indo te matar. Nossa, eu sou procurado, eu sou perigoso, fica longe de mim, mas não fique. Essa é basicamente a mesma forma de 90% de romance vampiro que eu já vi. É sempre a menina tá em uma situação, o vampiro salva ela e por um acaso ele se apaixona no meio do caminho, algo do tipo. Por que não explorar o fato dela ser jornalista, realmente usar essa parte da personalidade dela? Por que não usar essa personagem no seu máximo de potencial? Por que não mostrar ela no trabalho mesmo? Por que não mostrar ela no trabalho investigativo? Por que não fazer ela ter uma batalha de inteligência com Dom Pedro I? Você tem um imperador acostumado com mexer com danças políticas, com estratégia de guerra, entre aspas, e contra uma jornalista que seria muito esperta, que ela realmente seria capaz de fazer de tudo para conseguir uma notícia, alguma coisa que ia revolucionar os conhecimentos assim que a população tem. Enfim, eu acho que esse livro teve muita oportunidade perdida e eu realmente achei ele muito parecido com
uma fanfic do Crepúsculo. E se você gostou, que bom. É muito bom que você consiga apreciar algo que eu não aprecio. Isso é o que faz o mundo ser diverso. E feliz Dia da Independência, pessoas! Vamos todos incentivar a ciência brasileira. Luck is out!